Bom dia a todos. Vamos falar um pouquinho sobre como a validação digital pode auxiliar na otimização de estruturas e componentes. Eu espero que vocês gostem desse webinar. E antes de começar, só umas observações. Vamos deixar o microfone mudo. A duração do webinar vai demorar em torno de 30 a 45 minutos aproximadamente. E quem tiver dúvidas, podem deixar no chat posterior ao final do webinar. Esse webinar vai ser transmitido e ministrado por mim, Lamartine, e ao meu colega Caetano, que trabalha aqui comigo. Nós somos engenheiros mecânicos, os dois estudantes de mestrado na URGS. Eu faço parte da mecânica dos sólidos e o Caetano faz parte de fenômenos de transportes. Não sei se o Caetano quer se apresentar. Bom dia a todos. Como o Lamartine comentou, nós trabalhamos na equipe de engenharia da SKA e vamos apresentar para vocês algum conteúdo sobre otimização paramétrica, não paramétrica e abordar algumas soluções que podem nos ajudar a reduzir material, reforçar os nossos produtos e ter, enfim, mais eficiência em relação aos nossos trabalhos. A nossa agenda vai passar por 3 temas principais: otimização estrutural, algumas definições e ideias apenas para introduzir o assunto. A gente vai falar de otimização não paramétrica, shape, bid e topology optimization, e vamos falar também um pouquinho sobre otimização paramétrica, entrar um pouco ali em size optimization, DOE, otimização multi-objetivo e alguns outros. A gente vai mostrar alguns exemplos, uns estudos de casos, algumas imagens, e vamos conversando sobre otimização estrutural. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, mudando o foco um pouco de otimização estrutural, né, mas falar de otimização. A otimização ela pode ser aplicada em qualquer cenário, né, principalmente para melhorar o desempenho de alguma coisa. O que é essa alguma coisa, né? Pode ser um processo, pode ser minimização de custo, pode ser impacto ambiental, reduzir o impacto ambiental. Retomando aqui que a gente teve algum probleminha técnico. Acho que vocês agora estão vendo a nossa tela, né? Então, assim, otimização pode ser simplesmente a aplicação de um método para performance, para melhorar o desempenho de alguma coisa, sendo ela processo, sendo ela a otimização de um componente, e aí a gente pode entrar mais a fundo depois, né, que é o nosso foco. A gente pode minimizar recursos, ou seja, minimizar algum impacto ambiental, estender a vida de materiais, facilitar a montagem ou desmontagem. Então, a otimização ela pode ser usada e aplicada para qualquer cenário dentro de uma indústria, né, dentro de uma empresa. Hoje a gente vai falar basicamente, né, de otimização de produtos, né, otimização de estruturas de componentes, certo? E aí entrando de fato em otimização estrutural, né? O que é otimização estrutural? A otimização estrutural, ela busca maximizar ou minimizar alguma coisa. Por exemplo, eu quero maximizar a vida útil de um componente. Eu quero minimizar a massa de um componente. Ou seja, eu quero que aquele meu componente dure mais, eu quero que aquele componente tenha uma massa menor, tenha um peso menor, falando em termos grosseiros, né? Então, o que a gente tem? A gente inicia o projeto a partir de um ponto inicial e usando algoritmos robustos ou mais simples, a gente vai refinando esse projeto até chegar num certo limite que a gente impõe para o nosso projeto. Esse limite separa o nosso projeto entre viável e inviável, certo? Ou seja, essa restrição ela vai precisar ser respeitada. E a partir dessas condições, eu tenho o meu ponto ótimo, maximizando ou minimizando algumas variáveis, e a partir desse ponto ótimo eu posso ainda retrabalhar esse cara para tentar deixar algo um pouquinho mais robusto e viável a partir do ponto ótimo. Por exemplo,
eu tenho aqui este componente, onde eu tenho uma tensão mais ou menos aqui nessa região laranja. Eu rodo uma otimização para melhorar essa região, diminuir a tensão, minimizar as tensões, e transformo esse componente aqui. Ou seja, eu estou mudando a geometria desse cara de forma não paramétrica, tá? Depois a gente vai discutir isso, a fim de melhorar essas condições, melhorar a performance dele, certo? Ainda em otimização, e entra um pouquinho a visão de como a gente pode aplicar isso, tá? A gente tem processos tradicionais que podem ser utilizados a otimização e transformar num processo totalmente disruptivo, ou seja, uma impressão 3D. Eu não preciso ficar preso a processos tradicionais para ter um componente viável. E isso que é o bacana da impressão 3D. A impressão 3D, ela viabiliza processos e geometrias totalmente diferentes. Claro que depois a gente vai mostrar, né, para uma indústria onde os esforços são muito grandes, principalmente em estruturas, né, a gente não precisa ficar preso à impressão 3D se isso for um problema, tá? Mas a grande questão é, com a otimização estrutural, a gente obtém geometrias totalmente diferentes, mas garante a mesma função entre esses dois componentes, certo? E aí, trago uma curiosidade, tá? E se fosse possível, né? Se fosse possível, por exemplo, chegar numa geometria de asa de avião, onde foi alcançado nesse artigo, tá, pessoal? Mais ou menos aí uma redução de 2 a 5% de massa. Isso equivale a uma redução de combustível de 40 a 200 toneladas, ou seja, claro que aqui é um pouco ilusório, né, porque a gente não conseguiria hoje ainda fabricar uma asa de avião desse cenário, né, com essa geometria. Mas se fosse possível a gente fabricar isso aqui, a gente reduziria a massa dessa estrutura, só que a redução da massa impacta num consumo de combustível muito menor. Ou seja, qual o custo disso lá na frente, né? Então, a otimização estrutural me traz cenários onde eu posso pensar fora da caixa e aí depois eu vou analisar se esse meu processo, né, essa minha geometria otimizada, ela é viável ou não, tá? E aí entramos em 5 tópicos, tá? Que eu gostaria de mostrar para vocês. Otimização paramétrica e não paramétrica, Shape Optimization, Size, Topology, BID e outros algoritmos, tá? Então, o que é otimização paramétrica e o que é otimização não paramétrica? Otimização paramétrica é tudo aquilo que eu dependo do CAD, ou seja, eu referencio uma dimensão lá no CAD, e essa dimensão vai ser variada pelo algoritmo do software. Ou seja, o software vai entrar nessa geometria CAD, alterar a dimensão e vai fazer a simulação. Por isso, otimização paramétrica, CAD paramétrico, projeto paramétrico. E otimização não paramétrica é quando o software não depende de dimensões parametrizadas. Então, ele vai ler a malha e vai movimentar os nós e os elementos. Ou vai remover elementos, ou vai movimentar nós. O interessante é que aqui eu não preciso ter o CAD totalmente cotado com as dimensões. E isso torna muito viável trabalhar com geometrias importadas, por exemplo, tá? E aí agora a gente vai desmembrar o que seria cada uma dessas para vocês entenderem o conceito, tá? A primeira, Shape Optimization, ou seja, ela vai mudar a forma da estrutura, das furações, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho um furo totalmente circular, redondo, e aqui eu tenho uma furação totalmente desuniforme, totalmente fora do padrão. E aqui embaixo eu tenho mais ou menos o que eu mostrei anterior, só que em outro componente, né? Onde eu tenho uma tensão um pouco maior na esquerda e uma tensão um pouco menor. Ou seja, essa forma foi alterada, provavelmente o raio, alguma coisa foi aumentado, de forma que a tensão fosse minimizada. Então, quando a gente fala em Shape Optimization, a gente está mudando a forma com que essa geometria era originalmente, certo? A gente não está removendo massa ou colocando massa. A gente está apenas alterando a forma dessa furação.
Entrando em otimização topológica, que é a que eu particularmente mais gosto, porque ela é um pouco mais agressiva em relação a resultados, né? Ela remove parte do volume geométrico, ou seja, a partir de uma peça totalmente preenchida, eu posso formar peças totalmente fora da caixa. Eu posso fazer uma massa totalmente reduzida. Então, aqui tem um exemplo onde eu tenho um início, 100% do volume, e a partir desses ciclos, ele vai reduzindo. Então, eu tenho 77% do volume, 66% do volume, até 57% do volume, ou seja, eu consegui reduzir aqui uma massa de mais ou menos uns 43%, ou seja, é muita coisa. Então, a partir da otimização topológica, a gente consegue reduzir muita massa e ter uma geometria totalmente nova, tá? Totalmente disruptiva. Bid Optimization vai trabalhar com a forma que uma chapa pode ter, por exemplo, uma conformação. Ou seja, eu tenho uma chapa inicial, conformo ela para que essa forma final garanta a resistência exigida pelo projeto, certo? Então, esse seria o Bid Optimization. Size Optimization entraria mais ou menos com a otimização paramétrica, trabalha com as dimensões. Então, por exemplo, aqui a gente tem espessura de chapa, né? Onde eu tenho inicialmente um veículo, uma estrutura de veículo, se eu pegar aqui 1,2 milímetros, né? E aqui eu vou trabalhar com outras espessuras e garantir que esse cara tem uma massa de 15% a menos. Ou seja, ele vai mudar o tamanho das coisas, certo? E outros algoritmos seriam a possibilidade de trabalhar com DOE, Design of Experiment, algoritmos genéticos, nesse caso aqui de partículas, né? Redes neurais, entre outros. Esses caras aqui são totalmente paramétricos, tá? E a gente vai falar um pouquinho deles lá no final do web. A gente separou aqui 3 dos nossos softwares comercializados pela área de engenharia da SK, onde a gente vai mostrar como é possível otimizar componentes em cada um deles. Vamos iniciar pelo SolidWorks Simulation, onde a gente tem 2 otimizações possíveis, tá? A primeira é a otimização topológica, onde a gente tem um componente totalmente maciço, né? Totalmente uma geometria inicial, muito mais pesada, e a gente aplica o conceito de otimização topológica para quê? Para reduzir a massa e tentar deixar mais ou menos como estão os outros. É interessante porque a gente inicialmente pensa em otimização topológica, né? Um processo que inviabiliza a fabricação, né? Porque às vezes a gente tem geometrias que são totalmente inviáveis de fabricar. Só que nesse caso, a gente vai ver, a gente tem uma geometria totalmente disruptiva, mas a gente retrabalha ela para que ela se torne viável para o nosso processo de fabricação. Então, se eu trabalho com uma usinagem, alguma coisa assim, eu consigo fazer com que esse cara consiga ser fabricado a partir dos meus processos. Então, eu estou colocando uma restrição e o meu objetivo. Lembrem-se, eu falei em maximizar e minimizar. Maximizar e minimizar é o que eu busco. Ou seja, eu estou minimizando massa, por exemplo, buscando uma massa reduzida ao máximo. As restrições são restrições de fabricação ou restrições de geometria. Eu posso pedir para ele manter furações, porque as furações são exigências do meu projeto para fazer montagens, por exemplo. E aí, por fim, a partir dessa mescla de variáveis, eu consigo obter geometrias novas. Vejam que a otimização topológica me deu uma ideia de como poderia ser essa geometria final. Mas não necessariamente aquela geometria final da otimização topológica é aquela que eu vou usar. Continuando aqui, eu tenho um outro tipo de otimização, que é o estudo de projeto, como o SolidWorks fala. Ela é uma otimização totalmente paramétrica, onde eu vou fazer variações. E aí eu posso variar dimensões, posso variar cargas, posso variar como
uma restrição funciona, né? Se é fixa ou não, posso remover essas fixações. Enfim, nesse cenário, só para mostrar para vocês, a gente está criando variações a partir de um range, mínimo e máximo. E aí vocês vão ver depois que o que o software vai fazer. O SolidWorks ele vai entrar no modelo, mudar aquelas cotas e depois nos dar os resultados com base nessa simulação que ele for fazer. E ainda aqui existe a variável maximizada ou minimizada, e mesmo assim existem as restrições, porque isso é uma exigência da otimização. Eu não vou minimizar alguma coisa ou maximizar alguma coisa sem nenhum limite, eu preciso impor. Então vejam que no momento que ele vai rodando, essas restrições vão sendo mostradas aqui. Ó. No caso, ele pediu uma restrição de tensão e está minimizando massa. Todos esses cenários inviáveis que eu comentei anteriormente, eles vão mostrando em vermelho e dizem o que inviabilizou. Os cenários em branco são cenários totalmente viáveis. E é interessante que o modelo ele vai atualizando junto com o CAD. Entrando agora na plataforma, né, 3D Experience, a gente vai falar um pouquinho sobre Process Composer, que é um método é um software que a gente trabalha aqui, que otimiza a estrutura. E é interessante porque ele é um pouquinho diferente do SolidWorks. O SolidWorks ele nos mostra lá a partir do estudo de projeto algo totalmente CAD e CAI. Ela é totalmente fixa com o modelo CAD. Mas aqui com o Process Composer, a gente pode trazer outros softwares, a gente pode colocar um script, pode colocar um Excel, a gente pode trazer um MATLAB, a gente pode criar um algoritmo nosso, por exemplo, e inserir junto, mesclar junto com a aplicação da 3D Experience, do Process Composer, que é o nome do aplicativo. Então, qual que é o intuito aqui para mostrar para vocês? É um vídeo mais didático, justamente para mostrar como funciona esse Process Composer. Ó. Process Composer nada mais é do que um fluxo, ou seja, o meu arquivo vai passar por um fluxo para quê? Para chegar em diversas geometrias e a partir disso a gente tem uma geometria otimizada. Então, o Process Composer nada mais é do que um aplicativo dentro da 3D Experience que vai fazer a otimização paramétrica dessa minha geometria. Ainda dentro do Process Composer, tá, pessoal? O que a gente tem? A gente tem aqui, de fato, a aplicação, onde eu tenho uma malha e uma geometria parametrizada. Então, qual que é o intuito aqui? É mostrar para vocês que isso está inicialmente paramétrico. Eu mudo uma geometria, o meu CAD e CAI mudam, já de forma automatizada. Justamente para quê? Para garantir que eu tenho um projeto e um processo de simulação parametrizado. A partir disso, eu faço a minha simulação, ou seja, esse é o fluxo normal para utilizar o Process Composer. E aí eu parto para o Process Composer. Nesse caso, a gente está usando aqui o DOE, né? Design of Experiments, onde eu tenho lá diversos aplicativos que foram utilizados para quê? Para variar essas dimensões. Então, o Process Composer, repetindo, né, e sendo enfático, é o que vai garantir que todos esses aplicativos se comuniquem entre outros, um com os outros, para chegar num resultado, por exemplo, aqui ó, de fadiga, onde eu posso ver qual a variação do meu resultado em relação à variação dessas dimensões. Então, eu consigo, a partir do Process Composer, ir um passo a mais do que o SolidWorks consegue. O SolidWorks ele vai fazer paramétrico, vai fazer otimização paramétrica, mas é um conceito um pouquinho diferente. Aqui eu consigo usar algoritmos próprios, eu consigo usar algoritmos dele mesmo, ele tem já uma biblioteca imensa de algoritmos, tá? Mas também eu consigo fazer se comunicar com Excel, fazer se comunicar com um bloco de notas, com um script próprio que eu mesmo crio. Então, ele é um passo um pouquinho a mais. E aqui eu tenho gráficos de sensibilidade, eu consigo verificar como está se comportando uma variável específica ao longo dessas iterações. Então, ele é um pouco mais robusto, tá? O Process Composer. Vejam que aqui ele está mostrando, inclusive, né, essas diversos cenários e como está se comportando a vida em fadiga desses cenários, tá?
Continuando a exemplificação de otimização dentro da plataforma 3D Experience, nós vamos falar um pouco sobre o conceito da otimização topológica disponível também dentro da plataforma, onde eu vou trazer para vocês aqui um estudo de caso de um desafio, um evento, onde a Dassault Systems participou, que tinha como intuito realizar, né, a otimização de um projeto. Então, é basicamente a utilização do recurso de otimização a partir de design generativo em um evento internacional, onde o desafio para os participantes foi usar um software de otimização topológica para projetar a peça de um carro de Fórmula 1, onde quem criasse, né, o design mais eficaz seria declarado vencedor. Nós sabemos que para projetar peças, né, e construir um carro de Fórmula 1 é bem diferente do que de um carro comum, né? Esses carros eles estão normalmente sujeitos a velocidades muito maiores e, consequentemente, né, nós temos também esforços muito maiores. Portanto, a gente tem que pensar com muito cuidado o projeto desse tipo de veículo para que ele possa, né, atender aos seus requisitos e ter, obviamente, a melhor performance no circuito. Esse conceito de design generativo, né, a otimização topológica, ele começou a ser muito utilizado, né, nas equipes de Fórmula 1 para desenvolver e fabricar seus projetos e carros, e está ligado, né, à manufatura aditiva, além da otimização topológica, etc. Então, esse caso aqui, a Dassault participou juntamente a sua equipe de Simulia, né, que é a área de simulação, e CATIA, que é a área de CAD, participaram desse desafio com o intuito de otimizar um produto que basicamente era uma peça que sofria forças, na verdade era um componente de suspensão que prendia a roda, o disco de freio, o cubo, a pinça de freio e o braço de direção do veículo, né? Então ela estava sujeita a alguns carregamentos bem particulares. A equipe da Dassault utilizou o design generativo com uma abordagem de tecnologia para obter essa geometria otimizada. Nesse caso, o software é composto por diferentes aplicativos, né, que eu vou abordar para vocês passo a passo em seguida, e aí a gente vai ver que a gente consegue fazer otimização de diferentes formas, pensando não somente na otimização topológica, orgânica, mas também de outras formas. Pensando do ponto de vista prático desse estudo de caso e demonstrando quais são as etapas, né? Quando a gente trata de uma nova maneira de projetar, a gente também tem um fluxo de trabalho novo, né? Então, aqui a gente tem os passos típicos para projetar empregando essa tecnologia de design generativo. A primeira etapa, basicamente, define o setup do design space, né? Que, ou seja, é a definição das faces que elas são congeladas, digamos assim, né? São as regiões fundamentais do nosso produto onde a gente não pode remover material. A segunda etapa vem ao setup da análise, onde nós vamos colocar as condições de carregamento, as restrições, fixações, definição do modelo de malha, etc. A terceira etapa vem relacionado aos nossos objetivos com a simulação, ou seja, nós vamos definir que eu quero maximizar a rigidez do meu conjunto, que eu quero reduzir a massa, porém eu quero ter restrições para projetos de manufatura. Nesse estudo de caso, foram projetadas 3 versões do produto. Uma para ser feita através da manufatura aditiva, outra através de fundição e outra pelos métodos tradicionais, né, de manufatura através de, enfim, né, manufatura tradicional. Então, nessa etapa 3, a gente define essas propriedades. A etapa 4, basicamente, nós vamos explorar as formas possíveis obtidas pela ferramenta, pelo design generativo. Em seguida, nós vamos gerar o nosso modelo CAD, e aí, a partir daqui vem pontos bastante interessantes, que nós podemos validar esse modelo otimizado de acordo com a sua resistência necessária, que é a nossa etapa 6. A etapa 7 consiste, então, em a gente gerar as geometrias de projeto. Em seguida, nós podemos comparar as diferentes versões que nós temos, fazer o detalhamento mais específico desse modelo CAD para a sua manufatura final, ou seja, pelos processos convencionais ou manufatura aditiva, etc. A gente valida o novo conceito e temos o produto final.
Nesse caso aqui, detalhando um pouquinho de algumas etapas. A etapa inicial, que é a definição do design space, consiste em nós selecionarmos as faces que nós vamos deixar mantidas, como, por exemplo, furações, onde a gente tem fixação, onde a gente tem uma aplicação de carregamento, definição de espessuras mínimas dessas áreas, etc. A etapa seguinte define o nosso setup da análise, ou seja, nós vamos colocar as nossas condições de contorno como os carregamentos, né? E aqui é interessante que não estamos limitados a carregamentos simples, nós podemos criar cenários de combinações de carregamento, né? E dessa forma avaliar diferentes condições de aplicação de carregamento e também considerar esse tipo de fenômeno, além de pegar e aplicar cargas de tensão, de força, de pressão, de cargas térmicas, etc. Aqui visualizando, né, na ferramenta como funciona esse tipo de funcionalidade. Então, a primeira etapa é definir esse design space, que é o nosso volume de trabalho, que é o volume maciço da qual ele vai remover o material. Em seguida, nós vamos selecionar as regiões de fixação e gerar a nossa malha de simulação. Definir, então, essas condições de contorno. Nesse caso, nós estamos aplicando carregamentos de força em regiões de furação, né, como nós tivéssemos conexões de parafusos, criar esses cenários de carga. Nesse caso, foram 2 diferentes carregamentos aplicados, então cada um deles vai ser considerado em um cenário específico. Nós podemos definir também conectores, eu não estou atrelado somente a fixações simples, eu posso utilizar conectores com parafusos virtuais, que tornam o processo mais real. E aí nós vamos para nossas etapas de otimização propriamente dita, onde nós definimos o nosso objetivo e quais são as nossas restrições, que elas podem ser de simetria, de condições de manufatura, para peças injetadas, por exemplo, ângulo de extração de molde, etc. Após a definição do estudo, nós enviamos o estudo para execução e, nesse momento, nós podemos monitorar esses resultados e fazer, em seguida, a seleção da geometria. Então, nós vamos enviar para a execução do estudo. Ele pode ser, considerando que nós estamos dentro da plataforma 3D Experience, ela pode ser até uma execução cloud, que facilita bastante, visto que esse tipo de estudo demanda um tempo computacional ligeiramente superior a outros tipos de análise, e enquanto nós estamos rodando, nós podemos avaliar através de gráficos as respostas que nós temos referentes ao estudo. E, nesse momento, definir qual que é a escala de massa que nós desejamos remover ou manter do nosso material, gerando, então, a geometria a partir desses dados. Essa geometria pode ser dinamicamente aqui, né, através do assistente que nós estamos utilizando para a simulação, validada com base nos carregamentos definidos já no início do estudo estático da otimização. Dessa forma, nós estamos avaliando já a nossa forma otimizada aqui, gerada a partir da solução de design generativo. Mas, tão importante quanto nós obtermos esse design proposto para a geometria, é agora efetivamente gerar a geometria para utilizarmos, né, para ser manufaturada, por exemplo. Então, qual que é o próximo passo? Aí que nós temos o benefício do acoplamento das soluções. Nós temos dentro do mesmo ambiente a solução de simulação e nós também podemos ter acesso aos recursos de modelamento CAD, onde facilmente nós podemos gerar superfícies através da extração de dados da geometria gerada pelo design generativo. E dessa forma, nós vamos criando superfícies e gerar o modelo final CAD, né? Que ele não pode ser, porque inicialmente nós temos uma geometria de malha. Nós precisamos gerar uma geometria sólida para que nós possamos, né, dar andamento ao nosso projeto CAD. Então, nós temos aqui uma proposta de solução de geometria CAD, onde nós vamos novamente fazer as adequações relacionadas aos parafusos, aos conectores, fazer modificações dessa geometria, tudo dentro do mesmo ambiente, podendo refazer simulações para revalidar, etc.
sempre estando dentro do mesmo ambiente e podendo modificar o modelo a qualquer instante, revalidar ele, colocar novas restrições, etc. São várias possibilidades para que nós efetivamente tenhamos essa geometria ótima. Então, nós temos primeiramente a geometria otimizada gerada, geramos o nosso modelo CAD e aí começamos a modificar ele, de certa forma, para novamente otimizar. Notem que aqui eu estou fazendo agora uma otimização paramétrica. Então, diferente do caso gerado pelo design generativo, que era não paramétrico, a partir de um dado geométrico eu também posso fazer uma otimização, então, paramétrica. Ou seja, eu estou utilizando duas técnicas de otimização para efetivamente gerar a geometria ótima desse meu modelo, visto que nós reconstruímos o nosso modelo. E aí, novamente, validamos esse modelo. Por fim, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, né, o estudo de trade-off, onde a gente pode ter essas diferentes versões do nosso produto e aí nós podemos extrair informações dessas diferentes versões e tomar, né, a ação de escolher a versão do produto que nós desejamos. Notem que no lado esquerdo nós temos o produto projetado para ser desenvolvido por manufatura aditiva, no centro através dos processos de manufatura convencionais e na direita nós temos a nossa geometria inicial, né? Notem que se nós formos falar em termos de massa, nossa peça da direita tem 400 gramas e a da esquerda, a mais ótima, tem 200 gramas, né? 230 gramas. Temos aproximadamente a metade, quase a metade da massa, né? Reduzida, sendo que ela tem praticamente a mesma resistência. Enquanto a versão do meio, né, é uma versão intermediária, com 324 gramas, e enquanto ela tem uma resistência bem superior às outras versões. Após isso, nós também temos outras funcionalidades complementares para esse processo. Nós podemos também, como o Lamartine mostrou antes, nós temos os conceitos de otimização de forma. Então, primeiramente, nós geramos uma geometria a partir do design generativo, que é a otimização topológica. Em seguida, nós pegamos uma região do modelo e fizemos uma otimização paramétrica, modificando dimensões do nosso modelo. E agora eu estou definindo uma região onde eu quero fazer uma otimização de forma, que ela é não paramétrica novamente. Por quê? Porque eu verifiquei que, apesar de termos gerado uma geometria bem interessante, uma região do modelo está com uma fragilidade ou ela tem alguma concentração de tensão. Qual o meu foco agora? Resolver esse problema. E aí, em vez de eu rodar toda uma nova simulação, gerar toda uma nova geometria, eu posso propor, né, uma otimização de forma. Ou seja, pegar apenas uma região de interesse e propor a sua otimização, que nesse caso ela está, de certa forma, reforçando o nosso produto. Ou seja, a região que eu tinha como um ponto crítico, eu vou estar reforçando de forma que eu tenha efetivamente, né, a melhor forma para a sua função. E dessa forma também, interativamente, nós já vamos validando, gerando a geometria, revalidando, comparando com as versões anteriores. Todo esse histórico de versões vai ficando salva como corpos salvos dentro da nossa geometria, e nós temos esse histórico e podemos comparar facilmente os resultados. Ou seja, nós temos os pontos quentes aqui do nosso produto minimizados, e dessa forma nós reduzimos, até teve uma redução de massa no final das contas, com uma potencial redução da sua tensão de pico, por exemplo. Retornando para o nosso gama de soluções, o Lamartine vai falar um pouco para vocês o que nós temos dentro do Abacus e o iSight. Então tá, pessoal, voltando aqui. Vocês conheceram o SolidWorks Simulation, a 3D Experience, que o Caetano explicou bastante para vocês. E agora, para finalizar, mostrando o Abacus e o iSight. O iSight é uma ferramenta que a gente revende, né, junto com o Abacus, que vai permitir trabalhar com algoritmos bem parecidos com o Process Composer, mas não é a mesma coisa, mas é algo muito mais robusto, tá? A gente consegue trabalhar com vários softwares acoplados ao iSight, não só o Abacus, tá? Mas o intuito e o entendimento é bem similar. Só mostrando para vocês, né, o que seria o Process Composer e o iSight.
É um fluxo onde a gente pode usar uma tarefa, né? A tarefa seria essa pastinha. Então, aqui eu estou mostrando otimização, justamente por causa do assunto, né? Onde a gente vai fazer com que esse arquivo passe por diversos componentes. Componentes seriam esses botões, né? Esses softwares. E aí a gente extrai essas informações. E o que eu quero dizer mais robusto, né? A gente tem algoritmos aqui, por exemplo, otimização multiobjetivo, né? De enxame de partículas, que a gente tem disponível dentro do iSight. O Process Composer vai trabalhar com alguns deles, mas não todos, certo? Então, só dando um exemplo, né? O iSight ele tem uma interface fora, ela é integrada ao Abacus também, mas a robustez dela fica fora do Abacus, né? É como se fosse um software separado. E assim como eu tenho no SolidWorks e na 3D Experience a possibilidade de puxar dimensões, eu tenho no iSight. Então ali eu estava mostrando como eu puxo as dimensões lá do Abacus. E aqui a gente escolhe qual algoritmo que eu quero utilizar. Então, se o meu algoritmo favorito de otimização ou que se adeque ao problema físico, né, não estiver aqui, não tem problema. O iSight permite o quê? Eu trazer outros softwares para dentro e rodar algoritmos próprios. Então, se eu tenho um algoritmo favorito, MATLAB, por exemplo, ou um Python, C++, sei lá, eu posso trazer aqui para dentro, rodar o Abacus, fazer esse software ler as informações do Abacus e entregar para nós o resultado de otimização. E os conceitos são muito próximos e idênticos, né? Eu maximizo, minimizo coisas. E aqui essa interface de resultados, onde eu tenho um pouquinho diferente, né, do que foi mostrado para vocês. Em vermelho seria resultados inviáveis, né, onde as restrições não foram respeitadas, né, e em branco as restrições foram respeitadas, né. E aí a partir disso eu posso extrair o que? Gráficos para pós-processar esses caras. Então a gente usou aqui um enxame de partículas, né, então cada ponto desse seria uma partícula. E é interessante porque eu consigo ver como a minha variável de frequência, por exemplo, está se comportando e como essas partículas foram convergindo para um único lugar, né? Na direita ali fica mais nítido essa convergência das iterações das diversas partículas, né? E aí eu consigo extrair gráficos de sensibilidade, gráficos de Pareto e assim por diante. Eu consigo ter um pós-processamento muito mais robusto, tá? Esse é o iSight. Ele é bem similar ao Process Composer na prática. A diferença é que o Process Composer na prática funciona dentro da 3D Experience, né? E aí, pessoal, para encerrar então o nosso webinar, né? A gente mostrou os softwares que a gente trabalha e como a gente pode aplicar otimização estrutural dentro deles, né? Mas vamos lá, qual que é as vantagens da otimização estrutural? Prever diversos cenários antes de fabricar um produto. Então, o Caetano mostrou ali para vocês o exemplo ali da componente para a Fórmula 1, né? Eu otimizei, mas eu otimizei de várias formas. Qual que é o melhor cenário, né? Testar diferentes geometrias, ele está junto com esse primeiro, ou seja, testo cenários e testo diferentes geometrias com diferentes tipos de algoritmos de otimização. Uma ideia, tá? Só um exemplo. Mas qual que é o objetivo da otimização por final, né? O objetivo final é reduzir custo do produto ou melhorar uma performance. Nem sempre melhorar performance significa reduzir custo, né? Se eu tiver querendo que esse cara aguente mais, provavelmente eu vou ter um custo maior. Mas a otimização nos permite enxergar coisas que a gente não vê, não é tão óbvio, né? Então a gente pode melhorar o desempenho e ter um custo um pouco reduzido. Sim, posso ter, tá? Desde que eu remova material de uma região que não é muito solicitada estruturalmente, né? E coloque material onde é solicitado. Dessa forma eu tenho um melhor desempenho e um menor custo. Sim, tá? E, por fim, que é o ponto-chave, né? Com a otimização eu torno o meu produto muito mais competitivo, principalmente no mundo de hoje, onde
está cada vez um pouco mais complicado, né? Manter um produto da mesma forma como ele foi fabricado sempre no mercado. A otimização garante que esse produto seja cada vez mais competitivo ou que seja ainda competitivo, né? Não, a gente precisa enxergar, né, que um produto fabricado há 10 anos atrás, ele não é mais hoje da mesma forma, né, um produto competitivo. Então, a otimização estrutural traz competitividade para esse produto, né? Não só a otimização estrutural, mas a otimização de processos, enfim, né? Então, dessas formas, eu garanto uma qualidade do produto, confiabilidade, e eu torno as coisas mais competitivas, ou seja, o meu negócio ele vai prosperar, né? E finalizamos aqui. Quem tiver perguntas, por favor, façam. A gente está aqui disponível para responder. E agradeço a todos aí pela atenção. Também vamos deixar os nossos contatos de e-mail para que vocês possam enviar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham sobre solução, sobre técnicas de otimização. O principal recado aqui é demonstrar para vocês que existem diferentes formas de otimização. A otimização ela está sempre disponível para nossos produtos e existem essas técnicas que podem fazer com que a gente resolva, né? Um colega perguntou sobre trade-off, né? Quando uma das etapas bastante importantes da otimização é testar essas diferentes opções, né? Não, com o conceito de trade-off, nós podemos avaliar essas diferentes opções que nós geramos com a otimização e poder escolher a melhor versão. E isso está disponível dentro de qualquer tipo de otimização. Por exemplo, lá na otimização paramétrica dentro do SolidWorks Simulation, nós temos lá do estudo de projetos as diferentes versões do produto. Comparar, extrair as informações para tomar a melhor decisão é uma informação bastante importante e isso também é possível nas demais versões do nosso produto, visto que nós podemos escolher, podemos ter o histórico das informações para poder escolher a melhor versão. Otimização topológica limita a impressão 3D. Ela está bastante ligada à impressão 3D, à otimização topológica, né? Mas ela não é uma limitação. Como nós vimos naquele estudo de caso que eu apresentei, ela gera uma forma base que nós podemos, né, adequar ela a um processo de manufatura. Então, nós tínhamos uma peça fundida, que talvez seja um conceito semelhante à liberdade de forma que nós temos na impressão 3D, mas nós também podemos ajustar ela a um processo de manufatura, que vai fazer um fresamento, vai fazer um torneamento, etc., né? Usar os processos tradicionais de manufatura. Assim como nós podemos utilizar as restrições, né, nos diferentes tipos de otimização, nós podemos usar as restrições de manufatura. Dessa forma, nós vamos tornando o nosso produto otimizado com base também no processo de manufatura que ele está atrelado. Tem mais alguma pergunta? O design generativo somente remove o material? O conceito, né, é de remoção de material. A gente sempre vai partir de uma geometria mais robusta, como a gente viu nos diversos cenários. A gente sempre parte do design space, que basicamente consiste na região de volume que nós podemos remover material, né? Porém, existem outras formas de otimização, como o shape, que nós observamos, que não necessariamente está removendo, ele está removendo ou movendo o material de lugar para gerar essa geometria ótima. Então, não necessariamente só remover, às vezes a gente só readequa o nosso material. Assim como naquele exemplo do Bid Optimization, nós temos lá uma chapa que inicialmente era plana, que ela teve algumas conformações, então não foi removido o material, é um tipo de otimização, onde nós também temos somente a modificação geométrica para adequar a melhor forma para a sua função, né? Sempre pensando na função nesses cenários. Certo? Então,
Não tendo mais perguntas, pessoal, novamente, temos os nossos e-mails de contato, a gente fica totalmente à disposição de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gostariam de ter uma apresentação de alguma solução, algum estudo de caso da empresa de vocês que vocês gostariam de avaliar, alguma consultoria para justamente entender como a gente pode melhor otimizar os nossos produtos dentro da nossa empresa, nós nos colocamos à disposição. Por favor, não hesitem em nos contatar. Obrigado, Caetano. Obrigado, pessoal. Até a próxima webinar. Até mais. Tchau, tchau.